pessoas, eu sou a Safira e hoje a gente vai falar de protagonismo negro. É isso que você entendeu mesmo. Hoje eu vou trazer alguns livros que tem a temática, os protagonistas negros, pretos mesmo, como a gente, com cabelo black, com cabelo crespo, e que fale um pouquinho da nossa história, ou que conte, fale um pouquinho sobre o racismo, ou simplesmente fale sobre a vida de uma pessoa negra. Eu acho sim que esse tipo de livro devia fazer muito mais sucesso, afinal de contas, existem muito mais negros ou mestiços ou pessoas assim como eu no Brasil hoje do que branco, sangue extremamente puro europeu, não tem acho que aqui no Brasil mais. Então eu sinto falta desses livros, eu vejo que muita gente se pergunta sobre esses livros, não se são falados muito no Booktuber, menos quando é uma coisa assim muito gritante, e vamos começar a falar sobre esse assunto. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e deixa o like porque isso vai me ajudar bastante, tá? Chega de enrolação e vamos! Um livro que hypou muito, todo o Booktube falou, então eu só vou trazer ele aqui como uma menção honrosa, só pra não deixar ele de fora. É O Ódio que Você Semeia. Star é uma adolescente que vai testemunhar... Star é uma adolescente que vai testemunhar... Não vai sair essa palavra. Star é uma adolescente que vai testemunhar a morte de seu amigo negro, um policial branco, simplesmente porque ele era negro. Uma verdade muito difícil de acreditar nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar do mundo, né? Ah, tá. Enfim, ela é a única garota testemunha do que aconteceu e tem que testemunhar ao tribunal, mas ninguém quer que ela testemunhe, né? Os brancos não querem que ela fale que foi racismo e ela vai testemunhar, ela quer testemunhar sim, independente do que aconteça, mas aí a gente vai ver como que as pessoas são, como que as pessoas são racistas e que simplesmente querem cobrir os seus atos e acham que tá por isso mesmo, acham que é muito normal continuar do jeito que está. Bom, gente, eu tinha que trazer para essa lista um dos meus xodózinhos desse ano, que é Cartas para Marte. Eu chamo o protagonista de Justin porque eu não sei falar o nomezinho dele, tá? Mas Justin é um garoto adolescente negro e ele tem um futuro brilhante pela frente. Ele é o melhor da turma, ele tem uma mãe super incrível e amorosa, um melhor amigo muito maneiro, porém, por causa da violência policial, por causa da cor da pele dele, ele é detido injustamente, ele é acusado de algo que ele não fez, simplesmente porque ele é negro. Então aí ele lembra que ainda acham isso das pessoas, que se você é negro você ainda é visto como um mau exemplo, como uma pessoa que não tem um futuro nenhum, como um vagabundo. É assim que a sociedade te vê, tendo essas características totalmente opostas à personalidade dele, e ele vê que não dá mais pra ele ficar fingindo que o racismo acabou, que não existe mais isso, e que o mundo é um lugar melhor agora. Continua do mesmo jeito, só é muito mais encoberto, digamos assim. Então ele começa a escrever cartas para Martin Luther King. Se você não conhece, ele foi um dos maiores e importantes ativistas do movimento negro e é um dos maiores símbolos contra a segregação. É um livro emocionante, é um livro que traz muitas verdades, é um livro muito maneiro, muito bom e extremamente atual. Depois eu tenho que trazer nessa lista O Sol na Cabeça, que é um compilado de 13 contos nacionais sobre a vida, o cotidiano de moradores da favela. Vocês sabem que eu tenho um carinho especial por contos nacionais, por livros nacionais, porque vai trazer bastante a nossa realidade à tona, ou a realidade de algumas pessoas. Vai ser muito mais fácil se identificar. Esse livro, a linguagem dele não é nem um pouco formal, nem um pouco rebuscada, nem um pouco linguagem de livro. Vai trazer muitas gírias, vai ser como uma conversa entre amigos. Então, se você estiver indo esperando O Sol é para Todos, você vai se decepcionar. É um livro totalmente caseiro, digamos assim, muito simples, mas que faz a gente refletir do mesmo jeito. Trazendo para vocês a minha leitura favorita do ano até agora, Filhos de Sangue e Osso. Gente, essa é uma história fantasiosa sobre algumas... Tem características de culturas que existem na África e tem culturas que foram simplesmente inventadas e mudaram umas coisas aqui, segundo a autora. E vai contar a história de um grupo de pessoas que são segregadas, porque elas têm magia, elas são mais próximas dos deuses do que outras, então elas são consideradas perigosas. E aí uma princesa descobre que a serva dela foi morta pelo pai dela, extremamente ditador, que quer acabar com essa raça de pessoas, e ela foge para tentar achar a magia das pessoas que está muito adormecida para que elas possam lutar e se defender. É um livro de fantasia, mas que eu tirei muitas mensagens. A gente pode colocar facilmente as coisas que acontecem no livro no nosso dia a dia. Eu vi bastante o livro como um texto conotativo, sabe? Uma coisa mais figural.
não tão levado a sério. É uma história, é um livro de fantasia, mas a gente tira muito proveito do que tem nele. Tem personagens negros, tem personagens que você se identifica. Eu gostei muito de uma menina, a nossa protagonista, ela tem o cabelo elogiado e ela tem o cabelo crespo. E eu não vejo muito isso nos livros, sabe? Eu me senti representada de certa forma. Então eu acho que é uma leitura válida, eu acho muito legal esses personagens, eu acho muito legal essa história, eu acho muito legal as passagens. É um calhamacinho, mas eu que não leio calhamaços consegui ler ele, consegui estar ansiosa pelas páginas e conseguir terminar. Então eu acho que é uma leitura que vocês gostariam de fazer. O próximo livro que eu vou trazer aqui se chama Um Defeito de Cor. Essa história é uma recriação ficcional de uma das mulheres que a gente tem que ter mais admiração no país hoje, que é Luísa Marim, que é mãe do poeta Luiz Gama, que participou da Revolta dos Males na Bahia. Vai contar a história da nossa protagonista desde que foi raptada da África e trazida aqui para o Brasil como escrava. E é isso, eu realmente espero que vocês leiam. É de livros assim como o Priscila. Sai lendo, pode ler. O último livro aqui da lista que eu vou mencionar é O Genocídio do Negro Brasileiro. Gente, esse autor já tem muito meu respeito, porque há um mito por aí que dizia que os escravos aqui no Brasil, o problema deles é a pobreza e não o jeito que viam eles, que o preconceito de cor nunca teve. E que eles eram tratados muito melhores do que os negros nos Estados Unidos. Então, em plena ditadura, gente, que isso fique bem claro aqui, em plena ditadura, esse autor maravilhoso publicou esse texto combatendo essas ideias, dizendo que existia sim um preconceito racial e que as pessoas eram sim muito hipócritas e diversas críticas sobre isso, diversos argumentos, diversos debates, que é este livrinho aqui. Demonstrando que aqui os negros viviam em situações piores do que os negros dos Estados Unidos. Você tem noção da importância histórica desse livro? Um livro que chegou a ser até banido. Enfim, é outro autor negro e ativista que a gente tem que lembrar, a gente tem que mencionar, a gente tem que fazer hypar, e é por isso que eu trouxe ele aqui hoje. É um livro fundamental, essencial, tá certo que é um livro mais antigo, talvez a linguagem não seja tão fácil, mas é um livro que vai trazer muitas verdades, sabe? Verdades que precisam ser ditas, que as pessoas omitem por algum motivo que eu não sei qual aqui agora. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado de me ouvir tagarelando aqui sobre livros com protagonismo preto. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não esquece do like.